A imagem comum de nossos ancestrais primitivos é a de seres à mercê da natureza. Mas e se tudo o que você acredita sobre eles estiver errado? O Homo heidelbergensis, que emerge dos fósseis, não era uma vítima do ambiente. Ele era o mestre dele. Sua musculatura, impressionante. Ossos espessos que sustentavam uma força quase inimaginável para os padrões humanos atuais. Mas essa força descomunal não era cega. Comenta aqui. Você acha que inteligência e força bruta podem coexistir na evolução? Eles tinham cérebros maiores que os do Homo erectus. Fabricavam lanças endurecidas pelo fogo, machados bifaciais simétricos, ferramentas de caçador, sim, mas também de estrategista. Esse não era um ser primitivo tentando sobreviver. Era uma mente complexa, moldando o ambiente, caçando megafauna em grupos coordenados e usando o fogo como arma e ferramenta. Eles caminharam continentes inteiros, das florestas densas às savanas abertas, não como errantes, mas como dominadores de território. E aí vem a pergunta que a ciência moderna ainda não consegue responder. Como uma espécie tão poderosa, tão inteligente, desapareceu sem deixar quase rastros? Já deixa seu like se isso te fez pensar diferente. E se inscreve, porque esse mergulho vai reescrever o que você acha que sabe sobre a evolução humana. Embora o encontro direto entre heidelbergensis e sapiens possa ter sido geograficamente limitado, a chegada de nossa espécie mudou tudo. Um novo competidor, novas estratégias, uma forma diferente de explorar, organizar e expandir. Teria sido esse o golpe final para uma linhagem já pressionada pelo clima e pela escassez? Comenta aqui. Você acredita que o Homo sapiens venceu pela inteligência ou pela sorte? A chamada revolução cognitiva do Homo sapiens talvez não tenha sido tão exclusiva quanto gostamos de acreditar. E se nossas conquistas forem apenas a evolução de um legado anterior? O heidelbergensis já possuía o que hoje chamamos de complexidade social. Criou tecnologias, organizou caças, moldou paisagens, ele pavimentou o caminho. Nosso sucesso não surgiu do nada. Foi uma tocha passada adiante por gerações que moldaram o mundo antes de nós. Sua extinção não foi fracasso, foi transição, foi transformação. E essa história não é só sobre eles, é sobre nós. Quando olhamos para o passado, vemos espelhos, não apenas fósseis. Vemos o reflexo de uma inteligência que brilhou em outras formas. Cada pegada do heidelbergensis é uma pista deixada na trilha da nossa própria identidade. Acha isso instigante? Então, se inscreve agora no canal, porque ainda temos muito. Os vestígios arqueológicos do heidelbergensis revelam uma sofisticação que transcende a mera sobrevivência. Eles dominavam o fogo de forma consistente, uma proeza que transformou não apenas a dieta, mas a proteção, a socialização e a maneira como os hominídeos passaram a moldar seu mundo. A complexidade das ferramentas acheulenses, com bifaces simétricos e multifuncionais, demonstra um planejamento cognitivo e uma destreza manual que exigiam anos de aprendizado e transmissão cultural. Isso já não soa como sobrevivência primitiva, mas como a construção consciente de uma cultura técnica. Comenta aqui, você acha que a inteligência começa quando aprendemos ou quando ensinamos? Essa mestria tecnológica não era um feito isolado. Evidências sugerem que eles caçavam grandes animais de forma organizada, o que exige muito mais do que força. Exige comunicação eficaz e coordenação de grupo. Estamos falando de uma capacidade de abstração real, manifestada em ferramentas criadas com um modelo mental, e não apenas tentativa e erro. Isso é inteligência. Embora não tivessem arte rupestre, nem rituais funerários sofisticados como os sapiens, é plausível que possuíssem formas rudimentares de pensamento simbólico, talvez expressas em ornamentos ou na escolha específica de materiais. Essas habilidades cognitivas foram a base. Quando o Homo sapiens emergiu,
Ele não inventou a inteligência, ele herdou. Herdou uma caixa de ferramentas cognitivas e culturais já bem construída, refinada ao longo de milhões de anos. A chamada explosão criativa do Paleolítico Superior pode ser vista não como um milagre genético, mas como o florescimento de um solo fértil. O Heidelbergensis foi o lavrador desse solo, e isso muda tudo. Sua história revela que não fomos um gênio solitário que surgiu do nada, mas herdeiros de um legado milenar. A complexidade de suas caçadas, a longevidade de seus assentamentos e os fósseis que mostram cuidado com os feridos e idosos apontam para algo profundo: laços sociais reais, planejamento, comunicação, empatia. A base da nossa humanidade já estava ali. A linguagem, talvez ainda sem palavras, mas feita de gestos, sons e demonstrações. Um dialeto ancestral que ensinava, que conectava. Essa pedagogia de sobrevivência foi o berço da cultura acumulativa, um dos maiores motores da evolução humana. O Heidelbergensis pode ter nos legado o hardware cognitivo que permitiu o surgimento da imaginação, do simbolismo, da projeção do futuro. E mesmo sem desenvolver plenamente essas capacidades, ele moldou a estrutura em que elas floresceriam. O salto... Não somos um galho solitário, somos parte de uma árvore profunda, complexa, conectada. Cada inovação do Sapiens carrega o eco de uma criação anterior, e cada passo à frente é um passo sobre pegadas antigas. Se você chegou até aqui, comenta Legado Vivo e se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai te mostrar como esse fio evolutivo se entrelaça com mistérios genéticos ainda não resolvidos. Não se trata apenas de uma herança material, de ferramentas e técnicas. É, acima de tudo, uma herança de espírito, uma pulsão inata para a curiosidade, para o aprimoramento constante e para a superação de desafios. Essa conexão profunda com nossos ancestrais define quem somos hoje. O Heidelbergensis não nos legou apenas artefatos, mas o espírito de uma mente inquieta, uma mente que se recusava a ser passiva diante da realidade. Ele buscava transformar o mundo e, com isso, impulsionou decisivamente a jornada evolutiva. A reescrita da história humana não diminui o Sapiens. Pelo contrário, ela o engrandece, porque torna nossa narrativa mais honesta, mais completa, mais grandiosa. Ao reconhecer as contribuições dos que vieram antes, nos inserimos numa linhagem viva de pensamento, inovação e superação. Uma linha que transcende as fronteiras da nossa espécie. Comenta aqui: você sente que faz parte de algo maior que o presente? A condição humana se expande. Descobrimos que não somos o único capítulo de um livro, mas um volume em uma biblioteca de existências. Cada página dessa saga é essencial. E então o cenário muda. 3 grandes ramos despontam dessa árvore milenar, na Europa e na Ásia Ocidental. O Homo neanderthalensis, um titã moldado pelo gelo. Nas profundezas da Ásia, os enigmáticos denisovanos, mestres da altitude e da resistência. E na África, nós, o Homo sapiens, com sua agilidade mental e adaptabilidade explosiva. Os neandertais, musculosos, resistentes, inteligentes, sobreviventes da tundra, caçadores de megafauna, usavam ferramentas musterienses complexas, dominavam o fogo, tinham rituais e, talvez, adornos pessoais. Já os denisovanos, envoltos em névoa científica, deixaram seu maior legado em nosso próprio DNA. Adaptaram-se a altitudes extremas, como os tibetanos modernos. E enquanto tudo isso acontecia, o Homo sapiens fervilhava em criatividade, cultura e redes sociais cada vez mais amplas. Dominávamos o ambiente, não apenas sobrevivendo nele, mas transformando-o. Comenta aqui: você acha que o maior diferencial do sapiens foi criatividade ou colaboração? O que diferencia os sapiens pode não ser a cognição, mas a escala com que inovamos e transmitimos conhecimento.
A revolução cognitiva se revela menos como um raio solitário e mais como o ponto de ignição de uma fogueira cultivada por gerações. Não surgimos do nada. Fomos forjados em cruzamentos, choques, trocas e adaptações constantes. E os encontros chegaram. Sapiens sai da África e encontra neandertais na Europa, denisovanos na Ásia. E o que parecia uma história de confronto revela-se uma dança de miscigenação e legado genético. A ciência moderna não deixa dúvidas. Fragmentos de DNA neandertal e denisovano vivem em nós. Eles estão no nosso sangue, no nosso corpo, na nossa ancestralidade. Até 4% do genoma de europeus e asiáticos carrega essa história cruzada. Em algumas regiões da Oceania, esses índices são ainda maiores. A ilusão de uma linhagem pura e isolada se desfaz. A verdadeira história da humanidade é um entrelaçamento. E quanto mais entendemos isso, mais percebemos o valor e o peso daquilo que herdamos. Se isso te fez repensar sua origem, se inscreve agora, porque no próximo episódio vamos revelar como esse DNA ancestral ainda influencia nosso corpo, nossa mente e até nossas doenças. Isso sugere que as interações iam muito além da mera competição por recursos. Envolveram trocas culturais, talvez alianças e, inegavelmente, paixão e reprodução. A história não foi uma substituição fria, foi uma assimilação parcial, um legado genético compartilhado que ecoa até hoje em você. Mas apesar desses encontros e trocas, o final foi claro e para as outras linhagens foi fatal. Neandertais, denisovanos, heidelbergenses, todos começaram a desaparecer. Mudanças climáticas brutais, competição, talvez uma menor flexibilidade cultural, talvez tudo isso junto. O Homo sapiens seguiu. Sua adaptabilidade, resiliência cultural e capacidade de formar redes sociais complexas mudaram o jogo. Tornou-se a única linhagem humana restante. Mas essa vitória teve custo e teve dívida. Porque carregamos no nosso genoma fragmentos de quem veio antes. Comenta aqui, você sabia que carrega genes de neandertais e denisovanos? Essa realidade biológica nos obriga a encarar a história com mais humildade. Somos um mosaico, um organismo composto, não apenas em corpo, mas em alma simbólica e cultural. E foi essa capacidade simbólica que talvez mais influenciou nosso destino. Os símbolos nas cavernas não eram apenas rabiscos. Eram mapas mentais, sistemas mnemônicos, narrativas visuais, registros de caçadas, de estrelas, de rotas migratórias. Eles contavam histórias, repassavam conhecimento, registravam visões. Eram bibliotecas em pedra. O mais incrível, esses símbolos evoluíam, mudavam com o tempo, eram reinterpretados, adaptados. Alguns pareciam mapas estelares rudimentares, outros calendários ecológicos. Eles eram os primeiros cartógrafos, os primeiros astrônomos. Mas o que mais chocou os arqueólogos foi o que veio nas últimas camadas de inscrições. As mensagens finais falavam de encontros com outros hominídeos, não como mitos, mas como estratégias. Eles sabiam que estavam sendo sucedidos, e ao invés de resistirem, eles transferiram.